Todos acharam? Então já podemos ler. Primeiro, Josué, a história desse general de Deus, capítulo 10, a partir do verso 5, que diz assim: Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jamute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. E os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos, Josué. Vem depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Verso 7: Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. E os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon, e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, e ele diz essa poesia: Sol, pare sobre a cidade de Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Olha que verso bonito esse 14. Nunca antes nem depois houve um dia contra ou como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Amém. Vá agora ao texto de Filipenses, lá no Novo Testamento. O Novo Testamento, carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele dá orientações sobre os cristãos que estavam na cidade de Filipos. E ele diz assim, nós vamos ler 4 a partir do 6, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, portanto não mentiroso, tudo que for nobre, que tem valor, tudo que for correto, tudo que for puro, e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, reflitam, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, diz Paulo, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, nós oramos porque não há outra coisa a fazer. Nós oramos porque necessitamos de orientação para a vida. Nós oramos porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós oramos porque precisamos
continuar vendo os teus milagres no nosso mundo e na nossa vida. Mas o maior milagre é a gente acolher a tua palavra e guardá-la dentro do nosso coração, para a gente não pecar contra ti. Ajuda-nos, Pai, a vencer as dispersões da nossa mente, a vencer as mídias sociais, as preocupações do dia de amanhã. Ajuda-nos a ter ouvidos para a tua voz, que fala docemente que nos ama, que nós apreendamos essa lição de amor nessa noite. Nós assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos no terceiro domingo dos cultos do mês de janeiro, e hoje já é dia 20 de janeiro, e nós escolhemos para o começo desse ano, nós falarmos sobre o tema orações que mudaram o mundo. Orações que mudaram o mundo é a série que nós estamos pregando aos domingos aqui na nossa comunidade. E por que é que nós estamos falando sobre oração? Porque nós não podemos ignorar como a Bíblia Sagrada manda a gente orar. Nós não podemos ignorar como as manifestações de Deus na história, elas ocorrem a partir do momento que alguém ora, que um grupo de pessoas se volta para Deus, que alguém clama ao Senhor, que alguém em dificuldade diz: Senhor, socorre-nos, ou senão, Senhor, estamos sendo humilhados, julga a nossa causa. Orar sempre foi para o povo de Deus algo que conectou o homem a Deus, conectou a vontade humana à vontade de Deus. Orar é fazer um exercício constante para vencer a ansiedade. Se não orarmos, vamos viver ansiosos. Se não orarmos, não vamos conseguir repetir aquele verso bíblico que diz assim: em paz me deitarei e em paz dormirei. Por quê? Porque o Senhor guarda a minha vida. Se não orarmos, nós não vamos ter energia espiritual. Aliás, se a gente não orar, a gente não tem nem força para vir ao culto. A ausência da oração torna nós cristãos não praticantes, torna a gente cristãos que vão para a igreja como alguém que vai à missa. Orar e rezar não é a mesma coisa. Embora possam ser símbolos religiosos de duas tradições, a católica e a protestante, mas biblicamente nós estamos falando de coisas distintas. Rezar é você repetir alguma coisa. Orar é você falar intimamente com Deus. É você abrir o seu coração, é você rasgar a sua alma. Isso é orar. E quando nós estamos falando de oração, a gente precisa lembrar que a oração coloca a gente numa perspectiva do mundo, como Deus enxerga o mundo e como Deus está trabalhando na história. Então, orar é ter um relacionamento com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta que incomoda a mim e a você. Toda vez que a gente diz que ama a Deus. Por exemplo, a primeira pergunta que eu vou fazer, que é uma pergunta retórica, diz o seguinte: quantos aqui amam a Deus? Ok, quantos não ouviram a minha pergunta? Ok, deixa eu tentar de novo agora. Quantos aqui amam a Deus? Quem ama quer estar perto, não quer? Ou não, é isso aí. Quem ama quer estar perto. Você esteve perto de Deus essa semana? Como você provaria isso? Que você andou com Deus? Orando. É orando. Não tem outra forma, Jefferson. Orando e desfrutando da palavra de Deus. Se essas coisas, Guti, não tiverem em nós, não importa o que nós falemos, não importa o que nós cantemos,
nós não andamos com Deus. E uma das coisas que a nação de Israel experimentava, que eles tinham dificuldade de orar, era o constante perigo que eles tinham. Eles estavam em perigo o tempo inteiro, então isso dificultava um pouco a oração. Os nossos dias, os nossos perigos são outros. Você já prestou atenção como o seu tempo lhe é roubado todos os dias? Já prestou atenção nisso, gente? Se você quiser fazer um teste, faça o teste no dia de amanhã. Você terá 24 horas. O corpo humano precisa de pelo menos 7 horas para um jovem, talvez os mais idosos um pouco menos, mas de 5 a 7 horas para recuperar o seu sistema celular. Então, digamos assim, dos 24 você tira 8, sobra 16. Talvez você trabalhe 8 horas por dia, gasta mais 1 hora ou alguma coisa para condução. Então você tem mais 8 horas, 16 horas. 24 menos 16 sobra quanto? Você tem entre 5 e 8 horas para fazer o que você quiser. Parece que eu estou falando uma grande novidade aqui, não parece? Porque você olha para mim e fala assim, como assim, pastor? Eu não tenho tempo de nada, eu não tenho... pois é, não, a questão não é essa não. A questão é que nós estamos preenchendo o nosso tempo com coisas que a gente nem presta atenção. Mas amanhã você terá de 5 a 8 horas para fazer o que você quiser. E você vai ter a oportunidade de estar perto da pessoa que você diz amar, que é Deus. E que nós chegamos à conclusão aqui, que Deus só pode ser amado de forma manifesta, através da sua palavra e da oração. Está diante de nós isso, a partir de amanhã, já está a partir de sempre, mas agora conscientemente. É por isso que nós resolvemos começar o ano falando de oração. Nós falamos de oração que inspiram, oração que mudaram o mundo, oração que transformaram a história de pessoas, de famílias, de países, como a oração de Ana. Ana, mãe de Samuel, ela orou pelo quê? Ela orou para Deus curar, para dar fertilidade a ela. E Deus dá um filho a Ana, que não é só a expressão da necessidade de Ana. A oração de quem caminha com Deus é a oração de que é beneficiado pelo seu pedido pessoal, mas sobretudo, quem ora pede o que Deus quer que ele peça. Porque a oração de Ana traz Samuel, e Samuel é um projeto de Deus. Samuel unge Davi, que é um projeto de Deus, e Davi é o pai do Salvador do ponto de vista da genealogia. Então, quem ora e anda com Deus, ora a vontade de Deus. Domingo passado, nós falamos aqui sobre a oração de Neemias. Quem se lembra da oração de Neemias? Então vamos ver se você se lembra mesmo. Qual era a característica dessa oração desse homem incrível na Bíblia Sagrada? Primeira característica, qual foi? Olha só, tem gente atento. Neemias orava de forma transparente. Ele abria o coração. Ele não ficava se justificando diante de Deus. Ele orava pelos seus pecados e orava pelo pecado do povo. Senhor, nós pecamos e nós precisamos de perdão. É esse tipo de oração que faz o coração de Deus nos amar mais ainda. Qual outra característica desse homem fantástico que nós vimos domingo passado? A oração de Neemias era uma oração desconfiada? Tinha plena confiança. É interessante a gente ver que na oração de Neemias ele orava assim: Senhor, o Senhor falou através da sua lei, que se a gente se afastasse do Senhor, nós íamos sofrer. Mas a mesma tua palavra diz que se a gente se arrependesse, e se voltasse para um relacionamento com o Senhor nos perdoaria. Então eu oro nesta confiança,
de que um arrependido vai ser acolhido pelo teu amor. Isso é confiança. Hoje eu queria falar a vocês de mais uma dessas orações extraordinárias da Bíblia Sagrada, a oração de Josué. A gente precisa conhecer melhor a história desses homens e mulheres que nos inspiram. Quem era Josué? Josué foi o homem que sucedeu o maior estadista da história da humanidade, Moisés. Suceder um homem assim já é um desafio enorme. Suceder alguém do tamanho de Moisés já é algo enorme. Mas Josué é alguém que a gente precisa ler a história de Moisés e acompanhar que ele está sempre perto de Moisés fazendo coisas boas. Ele não é uma pessoa que um dia Moisés se torna um homem já cansado, velho, e alguém fala assim, descobrimos o Josué, um jovem líder aí, que pode ser uma boa expectativa. Não. Josué vem sendo forjado na escola de Deus. Ele vem acompanhando. Por exemplo, você pode não se lembrar, mas quando Moisés estava orando no Sinai, que a glória de Deus se manifesta, mas lá embaixo o povo está se corrompendo, quem é que vai avisar Moisés que isso está acontecendo? É Josué. Falou, Josué, a coisa lá embaixo, o culto virou uma loucura lá embaixo. O pessoal está adorando outro Deus e você precisa fazer alguma coisa. Mas não é só isso. Quando Israel manda os 12 espias, eles estão do lado de cá do Jordão, para ver como é a terra que Deus prometeu a Israel, do outro de lá, lado de lá do Jordão, foram 12 espias. Quem era um desses espias? Josué. E só o relatório de Josué e Calebe, que é um relatório positivo sobre a Canaã, que Deus está prometendo ao seu povo. Há tantas coisas belas aqui acontecendo na vida de Josué, que chega uma hora quando Moisés cumpre o seu ministério, Deus chama Josué e diz assim, Josué, não temas, porque eu estou chamando você para fazer um trabalho extraordinário. E uma daquelas expressões mais belas da Bíblia Sagrada diz respeito a esse homem. Ser forte e corajoso, Josué. Eu vou estar com vocês, e olhe a palavra de Deus para esse homem. Ninguém vai resistir a você. Olha que coisa extraordinária, Deus falar isso para um homem. Eu vou estar com você, e eu vou criar uma intimidade tão grande com você, que ninguém, nenhum rei vai resistir a você. E é isso que nós vamos ver na história extraordinária desse homem. Esse homem passa o Jordão, Deus faz coisas extraordinárias, eles chegam à cidade de Gilgal. Gilgal é o primeiro acampamento quando Israel entra na cidade de Canaã. Tem todo um povo hostil para eles vencerem, eles estão em Gilgal. E aí eles começam a lutar a primeira batalha, que é a batalha de Jericó, que você cantou no grupo de crianças quando era pequeno. Vem com Josué lutar em Jericó. Você cantou isso? Quem já cantou essa música aqui? Ó? Quantos anos você tem, meu irmão, minha irmã? Você está quase na página do Antigo Testamento. Mas é a primeira vitória. E Deus age. Deus derruba as muralhas. Deus age sobrenaturalmente. E Josué tem a primeira grande vitória. E vitória se espalha. Todo mundo sabe. Tem um homem chamado Josué, que Deus está com ele. Ele já venceu Jericó. Mas não para aí. Próxima cidade, uma cidade chamada Ai. Um nome estranho para a cidade, né? Mas se chamava Ai, e era uma cidade militarmente poderosa. Josué ora, avança sobre a cidade de Ai e vence. Duas das cidades mais poderosas de Canaã caem sobre a espada de Josué. E aí Josué chega numa terceira cidade chamada Gibeon, que é onde nós lemos aqui agora. Quando o rei da cidade, que antigamente chamava de rei, não prefeito, soube sobre as vitórias de Josué, fala assim, ó, não vamos enfrentar esse homem não. Esse homem, Deus está com ele.
Esse homem anda com Deus, não adianta a gente resisti-lo. E sabe o que os gibeonitas fazem? Fazem um acordo com Josué. Josué, a gente se rende. Nós sabemos que Deus está com você e nós nem queremos lutar com você. 3 cidades caem. Quando Josué está em Gilgal, que era o acampamento de novo, aí os povos de Canaã se juntam e falam assim: nós não vamos deixar esse homem tomar a nossa terra. Nós temos a nossa cultura, os nossos deuses, nós não vamos deixar Josué avançar. E a prova que nós não vamos deixar é: nós vamos lá e vamos vencer os Ebonitas, porque eles ajudaram a Josué. E aí começam esses versos que a gente leu aqui agora. Quando esses reis declaram guerra contra Josué, 5 cidades. Josué com um exército pequeno, mas Deus está com ele. E aqui o que eu quero que você se lembra: Josué era um homem que andava com Deus. E é o primeiro ponto dessa mensagem que eu queria que você prestasse bem atenção. A oração de quem tem uma história pessoal com Deus. Eu sei que a gente costuma falar assim: eu queria ter uma oração como Josué, porque ele orou e um fenômeno cósmico aconteceu, o sol parou. Mas espera aí, Josué tem toda uma história com Deus. Ele não chegou um dia e falou assim: Deus, para o sol, e Deus olhou para ele: gostei de você, Josué, vou parar o sol. Não, não é assim. Ele andou com Deus, por isso que ele orou e Deus ouviu a sua oração. Então a gente tem aqui a história pessoal com Deus. Veja que Deus não falou assim: Josué, por causa de Moisés eu vou fazer você vitorioso. Não, Josué, você está andando comigo, você me conhece, você conhece os meus propósitos, é por isso que eu vou ouvir, porque a sua oração está de acordo com a minha vontade, isso será feito. Não é uma beleza isso? Você pode levantar a sua mão comigo e dizer: Senhor Jesus, eu quero aprender esse tipo de oração. Eu quero pedir ao Senhor aquilo que o Senhor quer fazer, porque aí a minha vontade vai estar alinhada com a tua vontade. Entendeu o que está acontecendo aqui? E esse homem chamado Josué, ele parte para guerrear contra 5 exércitos. E os reis amorreus, que era o povo de Canaã, falou assim: vai ser uma barbada, nós somos 5, ele é um só. Mas Deus intervém. E nós vemos aqui que os israelitas foram, digamos assim, ungidos por Deus e lutavam de forma extraordinária. Mas se não bastasse isso, Deus fez cair do céu grandes blocos de gelos, que matou mais os inimigos de Israel do que a espada dos seus soldados. Eu sei que no calor que a gente está, você quase está orando assim: Senhor, manda essas pedrinhas de gelo para dar uma esfriada na gente aqui. Mas lá o que caiu foram blocos de gelos, e muitos homens, muitos desses soldados morreram. E Josué começou a prevalecer, e começou a fazer estratégias de guerra, e os soldados de Israel começaram a avançar sobre os postos, e ir adiante. Só que isso já era, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e ainda tinha muita luta para acontecer. E quando os opositores de Israel perceberam que o dia estava terminando, eles falaram assim: que bom que o dia está terminando, porque Israel está prevalecendo sobre nós, e se a noite chegar, vai dar tempo da gente se reorganizar, porque eles não vão lutar à noite. Então a gente se reorganiza, vem e prevalece sobre Israel. Mas em Israel havia um homem que orava, Josué, um homem que andava com Deus, e Josué sabia disso, e é por isso que Josué faz essa oração única na Bíblia, única, ninguém mais orou assim. Josué olha para o cosmos e vê assim: se a noite chegar, os nossos inimigos vão escapar de nós. Só há uma alternativa: o dia se tornar mais comprido, o sol não se pôr. Só isso vai fazer com que a gente prevaleça sobre os inimigos de Israel. Ele ora assim:
Deus, faça com que o sol não se ponha e que a lua ainda não chegue. E nós temos um dos episódios mais incríveis da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia vai dizer que Deus fez todas as coisas da natureza para cumprir as leis da natureza. O sol nasce todo dia, o sol se põe todo dia, a gravidade está atuando, você solta alguma coisa, ela cai. As leis naturais acontecem o tempo inteiro. Mas olha que coisa extraordinária, diante da oração de um homem, Deus altera o sistema da natureza para ouvir alguém que é o seu amigo Josué. Não é coisa extraordinária? E a Bíblia relata que nesse dia o sol não se pôs por quase mais 24 horas. Certamente o dia mais longo da história. E é curioso que os cientistas há anos, há décadas estudam um fenômeno na história, em que a gente teve uma espécie de esticamento do dia, sem que a noite chegasse. Mas para mim o extraordinário não é você, com a mente das universidades dos dias de hoje, você que tem acesso à informação, vai falar assim: pastor, eu sei que isso é uma questão de fé, mas esse negócio do sol parar não é uma coisa só de fé, não. Você que tem acesso à teoria, por exemplo, do heliocentrismo, que você estudou na escola, você que tem acesso à teoria de Copérnico e Galileu, você vai falar: pastor, isso é um absurdo o sol parar, porque o sol já está parado. Na verdade são os outros planetas que giram em torno dele. E você vai falar assim: se alguma coisa parou, então foi a Terra na sua rotação e não o Sol. Bem, seja de um ponto de vista ou de outro, e a Bíblia, ela conta a história do ponto de vista de quem vê. Portanto, na filosofia o nome disso é fenomenologia. Ou seja, na verdade, quando a gente olha o Sol hoje, preste atenção nisso, você está acostumado a dizer que o Sol se põe, não é verdade? A gente não fala isso? E a gente não questiona. Mas o sol se põe de verdade ou é a terra que se põe? Pois é, e a gente continua falando. Está errado o que a gente fala? Não, não está errado. Porque do nosso ponto de vista, quem se põe é o sol. Embora fisicamente está sendo o contrário. É o que está acontecendo aqui. Mas para mim, essas coisas fantásticas não é o mais fantástico. Seja o sol que parou, ou a terra que parou, isso é incrível, mas não é mais fantástico. O mais fantástico é que Deus interfere na história e na natureza para ouvir a oração de um homem, de um amigo seu, de alguém que tem intimidade com Ele. Isso é o que é incrível. A oração de que tem uma história pessoal com Deus move o coração de Deus e Ele ouve a oração daqueles que andam com Ele. Amém, gente? Agora tem outra coisa especial na oração de Josué que eu queria compartilhar com você. Olha a segunda questão. Alguém afinado com os propósitos de Deus ora de acordo com a vontade de Deus. Talvez aqui está um dos maiores problemas com a nossa vida de oração. Nós temos olhado e feito as nossas orações para que Deus cumpra a vontade do nosso coração. Senhor, faça isso. Se o Senhor fizer isso, eu vou te servir. Numa oração dessa, quem é Senhor e quem é servo? Certamente Deus não é Senhor. E nós entendemos. Mas em Josué nós vemos outra coisa. Nós vimos um homem que ora e pede o que Deus também quer fazer. Por quê? Porque ele anda com Deus. Ele tem uma intimidade com Deus. Eu estou imaginando, enquanto o exército de Israel descansava à noite, enquanto as armas estavam sendo limpas, eu imagino, a Bíblia não diz isso, que Josué era aquele homem que ia para o canto reservado e fala: Senhor, nós lutamos o dia inteiro hoje, nós demos o nosso melhor, os nossos homens fizeram o melhor, mas não fosse o Senhor guardar
a nação de Israel, a gente tinha perdido essas lutas. É a oração que o Diógenes falou aqui hoje, que a Daiane falou: Senhor, nós cuidamos, nós fizemos a coisa certa, mas se não fosse o Senhor esconder a gente do mal, a gente estaria perdido. É a oração desse homem que está afinado com a vontade de Deus. Então, por que é que Jesus diz assim: se vocês estiverem em mim, e olha que interessante, as minhas palavras estiverem em vocês, veja que há um condicionamento, vocês podem pedir o que, gente? Tudo. Vocês podem pedir tudo, e a gente se assusta com essa palavra, mas se assusta porque não prestou atenção na condicional. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, podem pedir. Por quê? Porque a sua vontade vai estar de acordo com a minha vontade, o Senhor diz. Olha que coisa bela. E a gente fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê recursos para eu poder abençoar muitas pessoas. Aí Deus fala assim: é para isso que você quer? Porque eu também quero. Eu quero abençoar muita gente, então eu vou dar recursos para você. Olha que coisa bela. Senhor, me dá um dom de cantar. Por quê? Porque eu quero abençoar muita gente com o meu louvor. Aí Deus fala assim: eu também quero isso. Então a sua vontade. Agora quando a gente fala assim: Senhor, me dá de ser um destaque, porque eu quero passar o pé assim no pescoço de uma pessoa que precisa ver que eu tenho valor. Aí Deus fala: não tem nada a ver com essa oração. Aliás, essa oração é diabólica. Tem nada a ver com isso. A oração que Deus ouve é a oração que a nossa vontade se afina à vontade de Deus. E aí Deus tem prazer em responder. Amém, gente? Você pode levantar a sua mão e dizer comigo: Senhor, antes de eu orar, me ensina a orar conforme a tua vontade. Me ensina a pedir o que o Senhor já quer fazer, porque aí a minha vontade vai estar afinada com a tua vontade. Amém, gente? Olha que coisa especial. Veja o terceiro ensinamento que a gente aprende com essa oração, que a oração de Josué está absolutamente afinada com o ensino de Paulo no Novo Testamento. Nós estamos falando aí de quase 4.000 anos, 3.000 para 4.000 anos, separando um homem do outro, Josué de Paulo. Mas Paulo, quando ensina o que é a oração que Deus ouve, a oração que muda e transforma a história, ele vai abrir o seu texto e dizer para a gente assim: todas as vossas ansiedades devem ser colocados diante de Deus em oração. Ficou ansioso? Ora. Ficou com medo? Ora. Ficou entristecido? Vai à oração. Coloque todas as vossas ansiedades em oração, em súplica. Pedir. Coloca diante de Deus. E quando você fizer isso, o Senhor, que conhece a sua mente e o seu coração, ou seja, o seu modo de pensar e os seus sentimentos, vai trazer paz ao seu coração por causa de Cristo Jesus. Orar é você começar a experimentar uma paz que não depende de fatores externos. Ela é gerada internamente em você. Você já teve essa experiência de começar a orar diante de um problema que está afligindo você, está tirando a sua paz? Você termina de orar, nada mudou ainda, mas você já começou a experimentar uma paz dentro de você. Já aconteceu isso? A oração faz isso. A oração muda a perspectiva. Antes de mudar a situação, ela muda a perspectiva. Então, o que Paulo está nos ensinando é que ninguém deve começar a orar porque tem vontade. Você deve começar a orar porque orar é a única forma de você se manter espiritualmente saudável. Então, orar é uma necessidade como a gente tem de respirar. Quando a gente começa a orar, a nossa mente começa a mudar. Aí a gente toma gosto pela oração. E é o que Paulo vai ensinar. Depois de orar, você precisa transformar a sua oração em pensamentos.
Isso é um ensino precioso da Bíblia Sagrada. Se você orar, mas a sua oração não formar pensamentos, ela não terá eficácia. Por isso que Paulo diz assim: a hora que você começa a orar e a sua mente começar a ser renovada, então você precisa exercitar a sua mente em pensar em coisas boas. Quais são essas coisas? Paulo faz uma lista enorme. Ele diz assim: comece a pensar em tudo que for verdadeiro. Comece a pensar em tudo que for nobre. Comece a pensar em tudo que é correto, o que é justo, o que é puro, o que é amável. Tudo que for de boa fama, pensa nisso. Não é de boa fama? Não pensa nisso. A mente começa a ser disciplinada pela palavra da oração. Hoje eu estava almoçando com a Giz e a gente estava comentando sobre isso. É incrível como a oração muda o nosso estado de sentimento do coração. Eu duvido você orar sinceramente a Deus e depois que terminar a oração você falar mal de alguém. Eu duvido. Entendeu o que eu estou falando? Você não consegue. Eu duvido você terminar uma oração sincera diante de Deus e depois, a próxima meia hora, você começar a murmurar sem parar. Eu duvido, você não vai conseguir fazer isso. Porque a oração leva você a pensar as coisas certas, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é boa fama. Você já viu um cristão sincero que se derrama a Deus em oração e depois, nas próximas 1 hora, ele começa a fofocar? Você já viu isso? Não dá. Não dá. É impossível isso acontecer, porque a oração não vai deixar acontecer isso. A oração se torna em pensamentos, mas Paulo vai dizer: continue o processo. Você ora, você começa a pensar conforme a oração, e aí você vai começar a agir, a praticar conforme a oração que você fez. E é por isso que ele vai dizer aqui em Filipenses 4, que tudo que vocês aprenderam de mim, ele está falando à igreja de Filipos, tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês receberam e viram de mim, comecem a praticar isso. Comece a praticar a justiça e não a injustiça. Começa a não responder mal com mal. Alguém fez mal para você? Vai orar. Porque quando você orar, você não responde mais o mal com mal. Você vai ser direcionado por bem, não tem jeito. Tudo que é nobre, ou seja, a gente tem pensado muitas coisas que não são muito nobres, gasto muito tempo que coisas não são nobres. Eu tiro experiência por mim mesmo. Vou contar para você que talvez seja a sua luta também. Todos os domingos de manhã eu começo a me preparar com a oração e com o estudo da Bíblia Sagrada, para juntar aquilo que eu já fiz durante a semana. Ou seja, afinar a minha mente com a vontade de Deus, o que Ele quer falar à igreja, porque é a palavra dEle. Mas deixa eu dizer a vocês, se eu não tomar cuidado, eu começo a ver um verso da Bíblia Sagrada, e rapidamente a mensagenzinha que chegou na mídia social pega a minha atenção. Já viu aquela bolinha vermelha que vem no Facebook? Aí vem 2, aí vem 3, você quer ver o que é? Se você não se concentrar, os próximos 15 minutos já passou e você não voltou à leitura de novo. Acontece comigo isso. Acontece com você, gente? Ou é só eu que estou orando pouco? Você já se deu conta que você ficou na frente de uma mídia social e passou 2 horas e você não se deu conta? Aí você falou: mas o que eu fiz com essas 2 horas? Não sei, passou. Vi isso. Mas o pior é que você começa a ver as mídias sociais, o seu coração, via de regra, começa a ficar amargurado. É ou não é, gente? Porque alguém manda uma notícia que alguém roubou não sei quem. Aí você já fica doido da vida. Aí o outro manda a notícia que alguém matou não sei aonde, e você vai se enervando com aquilo. Aí o outro manda a notícia que a Previdência agora você vai aposentar com 95 anos. Aí você enlouquece de vez.
Daqui a pouco a sua mente está nervosa, você está amargo. Passaram-se 3 horas e você piorou. Você não melhorou, você piorou. Por isso que Paulo está falando assim: começa a prestar atenção para você pensar em coisas nobres, porque senão a sua mente vai desviar para outras coisas, e você vai ficar iracundo, e você vai ficar enfesado. Lembra da palavra enfesado, não é? O que quer dizer a palavra enfesado? É alguém que está cheio de fezes dentro de si, na mente, no coração. Então você não pode ficar enfesado. Você tem que ser uma pessoa que não se deixa influenciar por coisas que não são nobres. Orar, pensar e praticar o caminho da vitória sobre o mal. Recentemente teve um livro e um filme que fez muito sucesso. Eu não sei se eu vou lembrar o título agora. Me parece que a Julia Roberts que fez o cinema, que diz assim: comer, rezar, amar era o segredo da vida. E muita gente leu esse livro, muita gente viu o filme, e muita gente foi induzido a tentar viver uma vida assim, como um projeto de vida. Pois é, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para o ensino de Paulo, ele vai dizer: não é isso não, assim vivem os pagãos. Se você quiser descobrir o que é uma vida plena de verdade, o caminho é orar, pensar, praticar o caminho da vitória sobre o mal. Amém, gente? Josué viveu 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. Passaram-se mais 2.000 anos, e o nome desse homem, que significa Deus é a salvação, é exatamente o nome de Jesus no Novo Testamento. Olha que beleza. Josué no Antigo Testamento significa Jesus. Jesus no Novo Testamento, se verter para o hebraico, significa Josué. E o que significa? Significa que houve alguém que foi maior que Josué, alguém que venceu mais inimigos que Josué, alguém que viveu uma vida em plena oração, e mais, alguém que foi totalmente justo e foi à cruz por pecadores como eu e você. Alguém que não precisa agora a gente lutar e vencer inimigos pela nossa força, porque ele disse para nós: eu venci, e se vocês confiarem em mim, vocês vencerão também. Agora a nossa luta não é mais contra a carne e o sangue, a nossa luta são contra os poderes que dominam as mentes, os corações. As nossas lutas são contra os pensamentos das mídias sociais, das ideologias. São os pensamentos que querem fazer do homem Deus e de Deus homem. A nossa luta agora é espiritual, e nós precisamos das armas do Espírito. E é por isso que hoje nós estamos chamados a uma vida de oração, uma vida de que quem anda com Deus não tropeça nas coisas desse mundo. Amém, gente? Há um ditado popular que diz assim: passarinho que voa muito com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Você conhece isso? Tem muita gente sendo influenciada pela filosofia do morcego, gente que está seguindo um monte de coisas que não é a palavra de Deus, e acabando com a vida destruída, com a vida pela metade, com a vida interrompida. Mas hoje nós estamos sendo chamados para andar com aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, gente? Quer mais vida para a sua vida? O desafio é você começar a orar, pensar e praticar a oração. Por quê? Porque a tua vontade vai se aliar à vontade de Deus. E quando você se aliar à vontade de Deus, vai acontecer aquilo que Jesus disse: se vocês orarem, pedindo em meu nome, e a minha palavra estiver em vocês, pedireis tudo e vos será feito. Quantos aqui têm pedidos importantes para colocar diante de Deus
ainda nessa semana ou no dia de hoje mesmo. Quantas pessoas? Desafios enormes. Veja, conforme a palavra pregada nessa noite, conforme a Bíblia Sagrada, só uma questão aqui é importante. Isso que você quer muito, se alia à vontade de Deus? Porque se você quiser o que Deus quer, a garantia do próprio Jesus, isso vos será feito. Agora nós temos que ter a coragem de orar também de outra forma. Senhor, se o que eu estou querendo não se alia à tua vontade, afasta isso de mim. Porque muitos de nós não aprendemos a orar assim, é que nós entramos em relacionamentos que nos feriram. Porque muitos de nós não aprendemos a orar assim, é que nós seguimos carreiras que nos afastaram de Deus. Porque muitos de nós não aprendemos a orar assim, é que a gente está querendo sucesso a todo custo. Que a gente aprenda a orar assim, como Moisés, por exemplo, o instrutor de Josué orou. Certa vez, Deus estava tão irritado com os pecados de Israel, que ele falou assim: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com esse povo, eu vou dar um outro povo para você, e é o seguinte, eu não vou mais com esse povo para a terra prometida, não vou mais com eles. E Moisés interfere e fala assim: como assim, Senhor? E Deus fala assim: tá bom, Moisés, eu vou levar esse povo até Canaã, eu prometi, eu vou cumprir, mas a minha presença manifesta não vai com eles, eu não irei, eu vou garantir que eles chegam lá, mas eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, a minha santidade vai acabar com esse povo. Aí sabe como é que Moisés ora? Uma oração que eu e você precisamos aprender a orar. Senhor, o Senhor prometeu Canaã para a gente, não prometeu? Prometi, Moisés. O Senhor prometeu que é uma terra que mana leite e mel, não é? Sim, eu prometi. O Senhor prometeu que a gente vai prevalecer sobre os inimigos, não é isso, Senhor? Sim, eu prometi. Pois é, tudo isso é maravilhoso. Mas se o Senhor não for com a gente, nós não vamos tirar o pé do deserto. A tua presença é mais importante que qualquer sucesso. Que Deus e o seu Espírito nos ensine a orar assim. Que as coisas que a gente esteja mais buscando possam nos aproximar de Deus e não nos separar de Deus. Ter sucesso sem ter a presença de Deus é caminho de morte. Provérbios vai dizer: há caminhos que ao homem parece um sucesso, mas o final deles são caminhos de morte. Você oraria assim comigo? Levanta sua mão de novo e diga: Senhor, me livra de mim mesmo, me livra desses caminhos de morte. Nada, nem o maior sucesso vai valer a pena se o Senhor não continuar sendo o meu Deus e o meu amigo. Me livra dos meus projetos que não tem a ver com a tua vontade. Me ajuda a ter decisões sábias, em que a minha vontade aprende a se aliar à tua vontade, porque eu vou orar como Jesus, e eu terei certeza que isso será realizado, para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus seja viva em você, e que nós vivamos as orações que mudaram o mundo.